Gente, começando a aula de hoje à noite, eu acho que foi uma aula que demandou de muita gente essa situação. A gente teve um gap muito curto entre uma aula e outra, de uma semana, mas que eu acho que é um tema atual que todo mundo está precisando saber. Então, o tema da aula de hoje é dengue, o que todos devem saber. O nosso palestrante hoje é Dr. Vinícius Fernandes, infectologista pediátrico do Hospital Itaci, lá do Hospital Alvorada, e também da Rede Dó do Hospital São Luís de Abaquara. Vini, bem-vindo, a aula é sua. Obrigado. A aula é um pouco simples, viu, gente? É uma coisa mais direta e mais voltada para PS, principalmente. É o que todos devem saber, o que a gente não pode perder na dengue. Então, eu vou passar rapidamente sobre todos os tópicos, finalizo um pouco com vacina. A novidade é a vacina, que a gente vai falar um pouquinho no final. Então, a dengue é um vírus, né? Um vírus RNA da família Arbovírus, do gênero Flavivírus. Ela é transmitida pela picada da fêmea do Aedes, do Aedes aegypti, do Aedes albopictus e dos Aedes polinesiensis. E a gente tem quatro sorotipos de vírus, né? O DEM1, DEM2, DEM3 e DEM4. Cada subtipo confere uma imunidade duradoura depois da infecção. Se você pegou dengue do subtipo 1, você tem uma imunidade duradoura, persistente, eterna para esse sorotipo. E cada um por si, né? E aqui um pedacinho do vírus. Então, o vírus é aquela estrutura ativa do vírus. A gente tem a membrana proteica, o envelope, o capsídeo, que contém as proteínas estruturais, que são a NS1, NS2, NS3, NS4 e NS5. E aí, como é que funciona, né, imunologicamente? O mosquito vai lá, injeta o vírus na gente. A primeira infecção, a gente tem uma resposta inata precoce através da estimulação de interferon gama, e os episódios subsequentes, a gente vai ter uma resposta de anticorpos ligadores, mas não neutralizantes. Eles fazem um processo de exacerbação, que vai ser dependente de anticorpos e aumenta a gravidade da doença. Então, aquela história, né? A primeira infecção é a infecção aguda, a segunda infecção tem um risco da dengue grave, tem um risco da dengue hemorrágica, por isso, porque vai ser uma resposta mais de anticorpo. A dengue grave ela é causada principalmente pelos anticorpos que vão fazer essa resposta exacerbada. E existe a possibilidade de filhos de mães soropositivas para dengue evoluírem com quadros mais graves. É uma possibilidade, a gente não tem nada concreto sobre isso, mas não é descartado. Ainda não foi descrito lactente com dengue hemorrágica, filho de mãe soronegativa. E aqui, como que o vírus entra, né? Daí a gente vai ter o DEM e o anticorpo, né? Esse Y é o anticorpo, ele se liga ao DEM e o monócito vai se ligar a esse anticorpo, fazendo a reação exacerbada, que vai fazer com que o vírus entre dentro do monócito e libere mais vírus com aumentada carga viral. Isso vai aumentar a produção de NS1, vai aumentar a permeabilidade vascular e vai fazer a doença. Essa é a patogenia da dengue, basicamente. E aí, um pouco da epidemiologia, o que que a gente tem, basicamente? Hoje, esses dados são de ontem. E no Ministério, no site do Ministério, tem um infográfico bem bonito de casos prováveis, óbitos em investigação, óbitos por dengue, e esse gráfico que compara com o ano passado. Aqui é da cidade de São Paulo. Então, na cidade de São Paulo, desculpa, estado de São Paulo, 123.139 casos prováveis, 84 óbitos em investigações e 19 óbitos por dengue. Comparado ano passado com esse ano, o azul escuro são os óbitos, os casos prováveis em 2024 e em azul clarinho em 2023. A gente teve um aumento bem considerável, né, comparado com os anos. Uma coisa que todo mundo sabe, mas para ficar claro em dados para a gente. Outra coisa importante, esse coeficiente de incidência de casos prováveis é a proporção de casos de dengue grave nas semanas por sexo, faixa etária no Brasil. Também dados de ontem, a gente tem na nossa faixa etária pediátrica aqui para baixo, né? Não é o maior, mas é importante, principalmente na faixa etária de 10 a 14 anos, que é o que a gente mais tem visto, né? Mais esses pré-adolescentes, que têm internado mais, né? A partir de 10 anos, as crianças bem sintomáticas. Caso grave, está concentrado principalmente em idosos, mas a gente vê uma porcentagem média aí de 10 a 14 anos também, de 5 a 9 anos, mas uma porcentagem bem baixa, 10, 9%.
E aqui os dados de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Esse dado é um pouco discrepante do primeiro, porque aqui notifica os casos da cidade. No CVE, no Gov.sp, no saúde.sp, e ele coloca um pouquinho mais de casos notificados, os confirmados 108 mil, que estão mais próximos daqueles lá, prováveis 122, investigação 14, descartados 138 mil, 19 óbitos e 85 em investigação. E esse gráfico aqui é um gráfico bem interessante para a gente, principalmente na discussão de vacinas, que a gente vai ver a distribuição dos sorotipos, né? Nos últimos anos, a gente tem tido uma circulação principalmente dos sorotipos 1 e 2, mas nesse gráfico a gente consegue perceber, desculpa, que a maioria das cidades do estado, das regiões do estado principalmente, já tem uma circulação de 1 e 3 ou 1, 2 e 3. O 4 não foi identificado aqui em São Paulo, mas a gente tem identificação em outras áreas do Brasil já. E aí, espectro clínico. O espectro clínico é muito variável, vai desde o paciente assintomático até formas graves e até óbito. As fases a gente vai dividir em três: fase febril, fase crítica, fase de recuperação. A fase febril, ela vai de 2 a 7 dias. Ela tem cefaleia, adinamia, né, aquela perda de força, aquela prostração, dor no corpo, mialgia, dor articular, artralgia e dor retroorbitária. Pode ter anorexia, perda de apetite, né, náuseas, vômitos, diarreia, principalmente diarreia pastosa, 3 a 4 vezes ao dia. O exantema é 50% do máculo papular em face, troncos, membros e pode ter prurido. Os casos que eu particularmente vi com exantema mais importante tinham bastante prurido. E é comum surgir esse prurido, esse rache no desaparecimento da febre, no comecinho da fase crítica, como eu vou falar. Em menores de 2 anos, a gente tem um quadro clínico inespecífico, como praticamente tudo na cidade, né? Lembra que a dengue é uma febre sem sinais localizatórios. Ela vai ter prostração, ela vai ter cefaleia, ela não vai ter coriza, não vai ter sintoma respiratório, pode ter um sintoma gastrointestinal, às vezes ele vai ser um pouco frustro. Uma criança pequena, menor de 2 anos, tem uma dificuldade de falar uma dor retroorbitária, de falar uma mialgia, de referir uma artralgia, principalmente quando ela não tem artrite, não tem edema, né? Então, o quadro clínico inespecífico de febre sem sinais de localização, principalmente com choro persistente, irritabilidade e perda de força. E a dinamia, né? Aquela prostração. Maior dificuldade de detectar esses sinais de alarme e o agravamento pode ser súbito por conta disso, porque a gente não percebe que o paciente é uma dengue e, de repente, ele abre uma fase crítica e evolui com gravidade. A fase crítica, ela inicia com a defervescência da febre. Então, geralmente, quando a febre cessa, começa a fase crítica. Ela não vai ocorrer em todos os pacientes e ela é quando começa a surgir os sinais de alarme. O que são esses sinais de alarme? São sinais decorrentes do aumento da permeabilidade vascular. O vírus faz isso, aumenta a permeabilidade vascular e começamos a perder líquidos, plaquetas, etc. Na dengue grave, a gente vai ter choque, acúmulo de líquidos, ascite, derrame pleural, hemorragia, disfunções graves, hepatite, que é leve na grande maioria dos casos. E quando a gente fala de hepatite na dengue, a gente está falando de uma elevação de 10 vezes. É isso que importa para a gente. Mais que isso que eu vou considerar. E o choque, que também é uma das possíveis complicações da fase crítica, que é uma forma de dengue grave, que o volume crítico de plasma perdido por extravasamento ou sangramento é um volume crítico, né? E a gente tem, geralmente, entre o quarto e quinto dia de doença, mas pode ficar entre o terceiro e sétimo. É uma rápida instalação e uma curta duração. E depois disso, a gente tem uma fase de recuperação, a gente tem uma reabsorção gradual do conteúdo extravasado, com progressiva melhora clínica. Então, aí, esses são os principais sinais de alarme, aí que vocês têm que ter em mente, aí que não pode deixar de saber. Dor abdominal tensa, referida ou apalpação, aquela dor contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia maior de 2 centímetros abaixo do rebordo, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade. Então, esses são os sinais de alarme e isso vai ser muito importante para a gente classificar essa dengue. Aqui também é um dado bem recente. Eu peguei atualizado esse dado de ontem na minha pesquisa do site do Ministério. Ele coloca os sinais apresentados por casos confirmados. Acho que a maioria de vocês já preencheu um SINAM, né? Uma ficha de notificação compulsória, e lá pergunta os sinais.
E baseado nisso, eles jogam no gráfico, nos casos confirmados, e tem esse gráfico. O sintoma mais comum é febre, depois cefaleia, depois mialgia, depois náusea, dor nas costas, dor retroorbitária e vômito. Vamos colocar isso nos top 6 aí, né? Todos os outros são um pouco mais secundários. E geralmente são sintomas precoces, né? Que vai demandar o NS1, vai demandar aquela ida ao PS, principalmente. E isso, a porcentagem deles. Então, o mais comum, com certeza, é dengue, é febre. Lembrar que dengue é uma febre hemorrágica, isso está na definição da dengue. E aí, o diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico diferencial é muito variado. Por quê? É uma doença febril, é uma doença febril aguda que pode ter vários sintomas, então vai ter um diagnóstico diferencial muito amplo. Nas síndromes febris, a gente tem as enteroviroses, influenza, Covid, outras viroses respiratórias, hepatites, malária, febre tifoide, chikungunya, outras herboviroses. As síndromes exantemáticas febris, né, as clássicas síndromes exantemáticas, rubéola, sarampo, escarlatina, eritema infeccioso, principalmente pelo racho, tudo isso. Claro, ela tá no diagnóstico diferencial, mas é muito diferente. Um sarampo vai ter aquela fase catarral, ela vai ter outros sintomas. Um Kawasaki, claro, um Kawasaki entra no diagnóstico diferencial principalmente pela febre, mas é diferente, a evolução é diferente, a condução é diferente. As síndromes hemorrágicas febris também, as hantaviroses, febre amarela, leptospirose, rickettsia, as síndromes dolorosas abdominais. Acho que a maioria de vocês já tem visto muita dor abdominal, né? Tem paciente que interna por isso, né? Que é um sinal de alarme, mas a principal ida ao pronto-socorro é a dor abdominal e não a febre. Claro, abscessos hepáticos, abdômen agudo, pneumonia, infecção de urina, tudo isso entra como uma dor abdominal. Síndromes de choque, né? Meningococcemia, sepse, febre purpúrica, choque cardiogênico. Então acaba tudo entrando, né? Porque é uma doença febril aguda. E a gente tem que pensar em tudo que dá febre, basicamente. Mas o diagnóstico mais importante é esse daqui pra gente. Esse diagnóstico diferencial entre as arboviroses. Eu coloquei 2 e 3 aí, as principais diferenças de cada uma. E a tabelinha do manual para a gente comparando também. Então, a dengue, ela é principalmente febre, dor no corpo, dor de cabeça e plaquetopenia. São os marcos da dengue, que diferencia um pouco da zika e da chikungunya. A zika, uma outra arbovirose, transmitida também por artrópode, também por um vírus tipo flavivírus, mas tem essas diferenças. É uma febre mais baixa, é uma febre que geralmente beira aí 38 para baixo, tem um edema articular importante, tem conjuntivite, tem linfonodo, pode ter sintoma neurológico. E a chikungunya já é um pouco mais hard, né? A chikungunya é um pouco mais sintomática, principalmente em relação à artralgia. Tem febre, tem artralgia muito importante, tem edema articular muito importante. E geralmente é uma artralgia e edema articular, mas é artralgia que pode ser até persistente pós-resolução do quadro. Não é raro a gente ver pacientes entrando com chikungunya que evoluem para uma avaliação reumatológica, por conta de uma artralgia importante e persistente. Então, esse é o highlights aí que a gente tem da diferença das arboviroses, para a gente não deixar de pensar nisso tudo. E aí o diagnóstico, né? O diagnóstico confirmado precisa de um desses quatro aí, desses três. Primeiro, NS1, o NS1 ou o PCR, né? O PCR é aquele exame que a gente não tem disponível, é mais para protocolo de pesquisa, está disponível no LUTS, para casos muito selecionados, para a gente ver a presença do vírus. O NS1 vai ver aquela proteína estrutural que eu falei lá no começo. Ela vai detectar a presença dessa proteína, é um teste rápido, é um exame que não demora para sair, né? E é uma antigenemia, né? Ela vai ver o antígeno na corrente sanguínea. E ele é melhor coletado até o sexto dia de início do quadro, principalmente após o primeiro dia. Então, 24 horas de febre, não adianta o paciente chegou com febre agora, começou agora a meia hora, coletar o S1. A chance de ter uma viremia substancial para dar o exame positivo é baixa. Então, é melhor coletar com um dia de febre até o sexto dia. A partir do sexto, a gente coleta o IgM, a sorologia. Então, a sorologia de IgM, a gente vai coletar a sorologia e o IgM, essa viragem sorológica que começa a partir do sexto dia, vai dar o diagnóstico. Então, a partir do sexto dia, não coletem NS1, não vale a pena. É um exame que perdeu muita sensibilidade, perdeu muita especificidade. Nesse momento, sorologia. E a gente vai avaliar o IgM e ele vai continuar detectável até 12 semanas do quadro agudo. Beleza.
Pegamos aí um paciente limítrofe, quinto dia, paciente teve o NS1 negativo, tem a cara da dengue, tem hemograma de dengue, ainda está cedo para coletar uma sorologia, ou assim, no sexto dia, cravado, e não tem um IgM positivo, já perdeu o time do NS1, o que que a gente vai fazer? Trata como dengue e pede uma nova sorologia em 14 dias dessa primeira, para a gente fazer aquela comparação de título. O aumento do IgG comparativamente da fase aguda para a fase de convalescença, porque vai aparecer, faz o diagnóstico também. Então, essa é a terceira forma de fazer diagnóstico, quando a gente perde uma da primeira ou da segunda. Importante lembrar, pode ter reação cruzada entre dengue e zika. E aí, esse gráfico é muito legal, é um gráfico que vai comparar as fases e a viremia e os exames, né? Então, aqui, a primeira coluna, a primeira linha, dias de doença, né? A temperatura vai ficar bem alta, principalmente no primeiro, segundo, terceiro dia. Depois ela cai. Quando cai a temperatura, entra nessa fase vermelhinha, que é a fase crítica. Então, passamos da fase febril, que a gente vai ter principalmente desidratação, e entramos na fase crítica, que tem um risco de choque, de sangramento e de comprometimento de órgãos. Nesse momento, a gente tem um hematócrito em elevação e as plaquetas em queda. Junto com isso, a gente tem uma viremia que já está começando a cair. Por isso que eu não quero coletar NS1, porque a viremia já está em queda. O pico da viremia é no primeiro, segundo, terceiro dia aí, quer dizer, a partir do primeiro, né? Que a gente vê aqui, ó, o máximo começa a partir do primeiro. Que vai ter esse pico de viremia, que aí a gente vai coletar NS1. Lá na fase crítica não vale muito a pena, porque já caiu muito ele. Na infecção primária, a gente tem um IgM que vai subir aí a partir de. Aqui ele dá uma exagerada, né? Vamos colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui no sexto dia ele já começa a subir esse IgM, a gente já começa a ver. O pico dele vai ser lá com 40 dias, e o IgG ele começa a subir, vai atingir o pico dele lá nos 15, 20 dias. Então, por isso, repetir, né? Para a gente ver aqui ele vai estar baixinho o IgG, aqui ele vai estar altão. E na infecção secundária, a gente vai ver o IgG sempre alto, né? Claro, uma infecção secundária, é a segunda vez que pega, então já vai ter anticorpo, e o IgM vai subir depois. E aí, importantíssimo, né? No Alvorada, a gente acho que não tem feito isso no PS, né? A notificação compulsória dos casos. Alguns pronto-socorros a gente tem feito isso. No São Luís, o PS notifica. Então, dengue, e na suspeita, é uma doença de notificação compulsória. Caso suspeito de dengue, a gente tem uma pessoa que vive em área com caso de dengue, né? Mas nesse momento a gente está numa epidemia, então a gente não vai considerar isso como critério. Todos nós vivemos numa área com caso de dengue ou que tenha viajado nos últimos 14 dias, com febre entre 2 e 7 dias, e mais dois dos seguintes, que são os sintomas mais comuns, né? Náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroocular, petequias ou leucopenia. Tem dois desses, mas tem febre, mas tem a epidemia, a gente tem um caso suspeito. E crianças, a gente tem qualquer quadro fibroagudo entre 2 e 7 dias sem foco aparente. Caso suspeito de dengue com sinal de alarme, é o de cima, adicionado aos sinais de alarme que eu falei lá atrás. Dor abdominal intensa, vômito persistente, acúmulo de líquido, hipotensão, lipotímia, hepatomegalia, sangramento, letargia, irritabilidade ou aumento de HT. Agora, o caso suspeito de dengue grave, tem que ter choque ou desconforto respiratório, adicionado aquilo tudo que eu falei. E o caso confirmado vai ter um dos testes diagnósticos ou uma relação com vínculo clínico epidemiológico, que agora, nesse momento, a gente se perdeu um pouco do vínculo clínico epidemiológico, né? Porque todo mundo está em vínculo clínico epidemiológico. Então, a gente vai precisar de uma confirmação laboratorial com NS1, PCR, IgM reagente a partir do sexto dia, ou aquele aumento do IgG na sorologia, variada de fase aguda e convalescência. E aí, o mais importante, né, a parte que é mais importante, principalmente no PS, é como que a gente vai conduzir isso daí. Na dengue, a classificação de risco é específica e ela vai utilizar como critério os critérios da Política Nacional de Imunização, de humanização, imunização não, de humanização, que vai fazer o estadiamento da doença também. Então, o que que eles fizeram? Esse é o guia, que a aula basicamente praticamente tudo vem daqui, né, desse manejo, que é o guia desse ano, 2024, teve uma atualização, eu recomendo que todo mundo que não leu, leia, ou pelo menos passe os olhos, veja o gráfico, é muito importante. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram aquela classificação do PS, a basicona, que todo mundo já viu alguma vez na vida, de azul, verde, amarelo e vermelho, e classifica isso junto com os tipos de dengue, né? Para a gente priorizar para onde esse paciente vai
numa situação de epidemia, como que a gente está. Então, o paciente azul é aquele paciente, todo mundo sabe, ficha azul, atendimento conforme a hora de chegada, sem prioridade nenhuma. O verde, prioridade não urgente, ele pode esperar. O amarelo já passa na frente, é uma urgência, a gente tem que atender o mais rápido possível. E o vermelho, sala de emergência, atendimento prioritário e imediato. E aí, a gente vai dividir os grupos da dengue em 4 tipos baseados nos sintomas, né? Nesses 4 grupos. O grupo A, a gente tem um caso suspeito, que ele não tem sinais de alarme, daquele paciente que está com febre. Febre é um dia, febre é 2 dias, é aquele paciente de 4, 5, 6 anos, 12 anos, não tem uma idade específica para a gente colocar no grupo de risco, não tem comorbidades, não é grupo de risco, não tem condições clínicas especiais. É, nenhuma doença crônica, etc. E não tem sinal de alarme nenhum. É aquele paciente que está ótimo, tá com febre há 3 dias e pronto. É, como que ele evolui para o quadro B, para o grupo B? Quando a gente tem um caso suspeito, sem sinais de alarme, mas ele tem sangramento de pele espontâneo ou induzido. Então, a diferença principal é petequia espontânea ou prova do laço. Então, chegou um paciente, como que a gente vai saber se ele é grupo A ou grupo B? Prova do laço. Prova do laço positiva é grupo B, prova do laço negativa é grupo A. Já o paciente que chegou com suspeita e tem algum daqueles sinais de alarme, que vamos repetir várias vezes, daqui a pouco eu falo deles de novo, é, ele vira grupo C. E como que ele vira grupo D? Choque, sangramento, disfunção grave de órgãos, que também vou comentar daqui para frente. Então, esse é o protocolo, né, o guideline que a gente vai, o fluxograma que a gente vai seguindo. Então, repetindo, suspeita de dengue, relato de febre, usualmente entre 2 e 7 dias de duração, com duas ou mais das seguintes: náusea, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequia, prova do laço positiva e leucopenia. Ou toda criança com quadro febril agudo, usualmente entre 2 e 7 dias de duração e sem foco de infecção aparente. Tem sinal de alarme? É a primeira pergunta que você vai fazer. Não tem? Grupo A ou B? Tem? Grupo C ou D? Beleza, a gente divide aí na triagem. Quais são os sinais de alarme? Dor abdominal. Isso é o que eu encontrei na internet Opa, sobre gente, vai seguindo. sorry. É, Grupo C. O que que é sinal de alarme? Sinal de alarme a gente tem dor abdominal, vômito persistente, acúmulo de líquido, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito. Se tem sinais de choque, extravasamento grave de plasma, sinais de choque, né? Taquicardia, pulso fraco, PA convergente, oligúria, aquela diurese não está fazendo xixi, está muito diminuído, cianose, principalmente na fase tardia, sangramento grave, a gente tem o grupo D. E, voltando para o A ou B, não tem sinal de alarme. A gente tem que fazer a prova do laço. Prova do laço positiva, grupo B. Prova do laço negativa, grupo A. E aí, a conduta vai ser direcionada para isso, principalmente em respeito à hidratação. Então, naquela classificação, outra classificação, a classificação da OMS, que vai dividir em dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave, o grupo A ou B está na dengue. Dengue com sinais de alarme é C e dengue grave é D. Isso é só para a gente linkar com essas classificações. Não é que a gente mudou a classificação, são classificações diferentes. A OMS vai dividir em dengue simples, né? Dengue com sinais de alarme e dengue grave. O Ministério, para um protocolo e manejo, divide em grupo A, B, C e D. Então, são coisas diferentes e uma coisa leva a outra. Lembrando, isso a gente vai começar a falar daqui para frente e eu quero que vocês lembrem disso sempre. O paciente pode ser reclassificado após cada avaliação e resultado de exame. A palavra da dengue no pronto-socorro é reavaliação. Não é para esquecer o paciente, porque um paciente pode virar grupo B para um grupo C. Ele pode virar um grupo C para um grupo D. Ele pode ir de um grupo C pro D facinho, mas ele nunca vai deixar de ter sinal de alarme para virar uma dengue simples. Um grupo C e D demanda uma internação. A gente nunca vai fazer um grupo com sinal de alarme descer para o outro e ter alta. Isso é muito incomum. Então, esse paciente tem que ser reavaliado e tem que ser reclassificado. Ele pode evoluir com gravidade na sua cara. Lembra disso, principalmente em bebês menores de 2 anos, lactentes, sem um diagnóstico claro e óbvio de dengue, existe uma dificuldade de manejo. Aqui é meio igual sepse. A gravidade, o risco de óbito, ele é principalmente na sepse grave e aqui na dengue grave. Então, se a gente não identifica, a gente perde o time e a gente corre risco de perder o paciente. Então, reclassificação
E reavaliação é o mais importante. Reavaliar a clínica, reavaliar laboratorial e manter esse paciente sobre a observação, principalmente nos grupos C e D. Então, a literatura evidencia isso. Os óbitos ocorrem mais comumente após a falha de identificação de sinais de alarme ou falha na introdução de hidratação. No grupo A, qual que é a conduta? É o paciente simples, o paciente que não tem sinais de alarme, tem prova do laço negativa. O segmento vai ser ambulatorial, repouso, dieta, hidratação oral. Exames laboratoriais vão ser a critério do médico. Se o paciente não tem nem prova do laço positiva, ele não precisa nem de um hemograma. Então, o paciente que está liso, é a critério do médico. Considerar o retorno no dia da melhora da febre para avaliar uma possível fase crítica. Então, naquele momento, a plaqueta pode estar caindo e ele pode ter uma plaqueta de risco, que vai demandar uma conduta mais específica. Se não houver melhora da febre, a gente vai retornar no quinto dia. Então, quando que o paciente grupo A retorna para o pronto-socorro depois da alta? Paciente grupo A, segmento ambulatorial. Quando que ele retorna? 5 dias sem melhora de febre, quinto dia de febre, ou no dia de melhora de febre para reavaliação da fase crítica. É uma conduta que pode ser orientada. O paciente que está muito liso, está muito bem, pode falar. Quando a febre melhorar, passou um dia aí sem febre, vem, coleta o hemograma e aí vê como é que tá. Claro, se a família quiser, se vocês acharem necessário, se o paciente está ótimo, 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 você manda ele voltar para PS, né? Espera de 3 horas, PS lotado. Grupo B. Aí, aqui, o hemograma já se torna obrigatório, mas só o hemograma vai ser obrigatório. O grupo B, lembrem-se, é prova do laço positivo. Então, a gente tem que avaliar a hemoconcentração. Então, por isso a gente vai pedir o hemograma. Então, a gente vai avaliar a hemoconcentração pelo hematócrito, principalmente, e esse paciente permanece na unidade até o resultado desse hemograma, fazendo hidratação oral. Se tiver hemoconcentração ou aparecimento de sinais de alarme, porque pode aparecer uma dor abdominal, um vômito, é, um desconforto respiratório, qualquer outra coisa mais importante que demande um sinal de alarme, a gente vai prosseguir como grupo 6, o paciente vai se internar. Se o hemograma vier normal, volta para o grupo A, segmento ambulatorial, retorna para reavaliação até 48 horas da febre, ou imediata se sinal de alarme, se não houver melhora da febre, 5 dias. 5 dias de febre pode retornar também. Então, a diferença do grupo A para o grupo B, o que que a gente evoluiu? O hemograma é obrigatório e ele vai ficar na unidade até a gente ter o resultado desse hemograma, fazendo o quê? Hidratando. Então, a hidratação oral, como que a gente vai fazer? Só um minuto que eu vou tomar um golinho de água. Desculpa. Então, a gente tem que oferecer 1/3 de soro de hidratação oral. Isso é hidratação oral, né? Para a gente ir fazer na unidade ou mandar para casa. Não é bebe água aí e pronto. Então, a gente vai dividir o volume total em 1/3 de soro de hidratação oral e 2/3 de líquido comum. Água, chá, etc. Recomendações de volume vão ser sempre baseadas no Holiday, no nosso soro de manutenção, acrescido de uma reposição de 3% para possíveis perdas. Então, até 10 quilos, 130 ml quilo dia. De 10 a 20, 100 ml quilo dia. E acima de 20 quilos, 80 ml quilo dia. Nas primeiras 6 horas, você oferece aquele primeiro 1/3 da hidratação, que não é basicamente 1/3 do SRO. O SRO tem que ser 1/3 do total, mas o volume total desse 1/3 aí do total tem que ser oferecido nas primeiras 6 horas, principalmente no paciente que é grupo B, que vai esperar o hemograma ali. A alimentação aqui é igual jeca, é igual diarreia aguda, né? É igual vômitos, etc. A alimentação não deve ser interrompida durante a hidratação e deve ser administrada conforme a aceitação. A amamentação também, a amamentação mantida e estimulada. A gente tem que manter a hidratação oral por 24, 48 horas após a melhora da febre. Isso é muito importante. Isso é para a gente dar para o paciente que vai de alta. O paciente parou de fazer febre, ele vai entrar na fase crítica. Então, nesse momento, a gente precisa caprichar na hidratação. A gente precisa não deixar esse paciente faltar a hidratação. Então, nesse momento, quando vocês vão falar para ele, até quando eu vou parar de beber água? Até 48 horas sem febre. Essa é a melhor orientação que a gente pode dar para o paciente. Seguindo o grupo C, no grupo C, ele tem sinal de alarme, certo? Então, ele demanda uma conduta imediata, que é uma reposição volêmica imediata, 20 ml por quilo de soro em 2 horas. Exames laboratoriais aqui começam a ser obrigatórios e complementares.
a gente vai ter essas duas coisas, né? Tem os obrigatórios, que vai ser o hemograma, e os complementares, albumina, transaminase, glicemia, ureia, creatinina, eletrólitos, gaso e TP e TTPA. Exames de imagem também são esses complementares, mas são obrigatórios no sinal de alarme, porque eu quero ver derrame cavitário. Eu preciso ver se não tem um derrame pleural com raio-x de tórax, eu preciso ver se não tem ascite com tração de abdômen. Tem que fazer. Internação e observação também, no mínimo 48 horas. Tem sinais de alarme, ele está na fase crítica. Então a gente precisa, ou se ele não está na fase crítica ainda, se ele estiver mantendo febre, ele já tem sinal de alarme antes da fase crítica. Isso pode piorar. Então, preciso internar, preciso observar esse paciente por quanto tempo? No mínimo 48 horas. E a reavaliação clínica após a primeira e segunda hora. Sinais vitais, PA, diurese, isso é contínuo. A gente precisa fazer isso de forma contínua, essa reavaliação. Por quê? Porque o paciente pode a qualquer momento virar uma dengue C, um grupo C e demandar uma conduta mais específica. Reavaliação clínica, após a segunda hora, a gente tem que reavaliar o hematócrito. Então, pode repetir esse hemograma. E se tiver melhora, se tiver queda do hematócrito, iniciar a fase de manutenção. 25 ml por quilo em 6 horas, 25 ml por quilo em 8 horas. Então, primeiro, o paciente vai demandar aquela reposição volêmica imediata. Depois, em 2 horas. Passou essas 2 horas, reavalia hematócrito. Melhorou, caiu, manutenção. 25 ml por quilo em 6 horas, 25 ml por quilo em 8 horas. Se não melhorou, você repete a reposição volêmica. Quando? Até 3 vezes. E prossegue para o grupo D. Se não melhorou, ele tem sinais de choque, né? Ele não está melhorando. Aquela reposição, aquele sinal de alarme, os sinais eu não consegui resolver. Grupo D, a gente precisa também, paciente que chegou ao grupo D, né? Vai precisar de uma reposição volêmica imediata. Mesma coisa, 20 ml por quilo de soro, 2 horas, reavaliação clínica que muda. Não vai ser a cada 2 horas, vai ser a cada 15, 20 minutos. O paciente está um risco de choque. Hematócrito a cada 2 horas. E os mesmos exames da fase anterior. Então, voltando aqui, para a gente relembrar: hemograma, albumina, transaminase, glicemia, ureia, creatinina, eletrólitos, gaso, TP e TTPA, raio-x e ultrassom de abdômen. A gente vai repetir essa fase de reposição em até 3 vezes. Se melhorar, conduz como C. Esse paciente grupo D, ele é choque, leito de UTI por no mínimo 48 horas. E terapia de suporte em caso de piora clínica ou aumento de hematócrito. E aí, conduta da UTI, né? Expansor plasmático com albumina, transfusão de hemácia, plasma, vitamina K, crioprecipitada, O2, se tiver choque, droga vasoativa, mas aí é com o pessoal da UTI, né? E aí, o principal, os sinais de choque. Quais são os sinais de choque? Paciente que vai virar o grupo D de cara: taquicardia, extremidades frias, pulso fraco, filiforme, enchimento capilar lento, marco 2 segundos, pressão arterial convergente, né, aquela diferença da sistólica e da diastólica menor que 20, taquipneia, oligúria, menos que 1 ml quilo hora, e hipotensão arterial ou cianose, que esses dois últimos são fases tardias do nosso choque. Então, o paciente tem sinais de choque, grupo D, reposição volêmica imediata, reavaliação a cada 15 e 20 minutos, vaga de UTI, e lá em cima eles decidem quais desses suportes aí o paciente vai precisar. E aí, resumindo então, o que a gente tem? Fase febril, fase crítica, fase de convalescência e dos exames, né? Na fase febril, o leucócito está normal, discretamente aumentado, ele não chega a aumentar, né? Não é tipo uma infecção bacteriana, que a gente não vai ver na dengue 15 mil, 20 mil de leuco. Muito difícil acontecer isso. Mas a gente vê a febre importante na fase febril, o leucócito começando a queda, o hematócrito começando a subir, chegando no auge na fase crítica. Então, na fase crítica, a gente tem hematócrito lá em cima, plaqueta lá embaixo e esse extravasamento, essa permeabilidade capilar, né? A perda do plasma, principalmente, esse aumento aqui e no comecinho da fase de convalescença. Então, isso que a gente tem que lembrar. Fase crítica, 48 horas após a febre. Esse é o momento que a gente tem que ficar de olho nesse paciente. E aí, critérios para internação, né? Claro, já falei de alguns: presença de sinais de alarme, presença de choque, classificação C, classificação D, recusa de ingesta de líquidos e alimentos, o paciente está vomitando, está com diarreia importante, está perdendo muito, ou simplesmente não quer comer e não aceita. A gente tem que fazer essa hidratação, de alguma forma.
Se não dá para fazer em casa, tem que internar. Comprometimento respiratório, principalmente os graves, né? Dor torácica importante, dispneia, redução do murmúrio vesicular. Lembra, comprometimento respiratório, não são sintomas respiratórios. Se o paciente tem coriza e tosse, aquela coriza abundante, pode não ser dengue. Tem que pensar nisso. A gente teve problemas em alguns lugares do Brasil e até em alguns lugares do mundo tem estudos sobre isso, da correlação Covid-dengue, né? Quando a gente está tendo um surto de Covid ou uma situação epidemiológica de aumento de Covid e uma situação epidemiológica importante de dengue. Esse é o ponto que a gente não pode deixar de esquecer, para diferenciar, para não pedir um SUAB e uma dengue. São quadros clínicos muito diferentes. Claro, o Covid pode só ser uma febre sem sinais? Pode, mas o marco principal é esse. A dengue tem muita dor no corpo e não tem sintomas respiratórios exuberantes. O Covid tem. O Covid tem coriza, o Covid tem tosse, o Covid tem falta de ar. Em bebezinho pode ser um quadro de bronquiolite e etc. Então, quando a gente fala de critério de internação respiratório, é comprometimento, é dispneia, é redução de murmúrio, é uma clínica que pode sugerir derrame cavitário. Claro, isso vai ser sempre um critério para internação, né? Impossibilidade de segmento ambulatorial por condição social e as comorbidades descompensadas ou de difícil controle. Paciente cardiopata, neuropata, nefropata, falciforme, oncológico, com dengue, precisa internar. A gente precisa ver esse paciente mais de perto. E aí depois, como que a gente vai mandar embora? Critério para alta, né? Precisa estar estável hemodinamicamente por no mínimo 48 horas, sem febre por no mínimo 24 horas, tem que ter aquela melhora clínica perceptível, o hematócrito normal e estável pelo menos um dia e a plaquetazinha em elevação. A plaqueta não precisa estar bombando, não precisa estar 200, 300, valor normal. Mas se a gente tem uma plaqueta que está vindo em queda, ela vem numa estabilização de um dia para o outro, já é um critério. Então, se ontem estava 90.000 e hoje está 95, ela está estável. Ela não deve cair de novo, principalmente se ela já está numa fase avançada da fase crítica, pelo menos 24 horas sem febre, que a gente já está no meio para o final da fase crítica. Se ela subiu nesse momento, ela não vai cair mais. Então, pode ter certeza que o paciente está pronto para alta. E esse slide é um pouco engraçado, mas a gente tem que colocar. Não existe tratamento. Atualmente não tem profilaxia, não tem agente terapêutico antiviral, não tem nada que a gente possa usar para prevenir dengue ou prevenir dengue. Vou falar no final, é a última frase aí, acho que todo mundo sabe disso. Mas não tem nada que eu possa dar via oral, que eu possa prevenir a dengue, que eu possa tratar a dengue. O que já foi testado, que tem estudo e que não mostrou benefício? Cloroquina, balapiravir, selgosvir, lovastatina, corticoide, ivermectina, infusão de plasma, fator 7 recombinante ativado, globulina anti-D, imunoglobulina EV, IL-11, tudo isso já foi testado e não tem benefício, não muda, não diminui nada. Recentemente eu ouvi sobre Montelukast, não sei se algum de vocês ouviu, é outra coisa aí que está se falando, possível tratamento, pá. É um antagonista do receptor do leucotrieno, que já foi avaliado para redução de dengue com sinais de alerta em adultos. A molécula, essa molécula JNJ-A07, bloquearia a ação intracelular do dengue. E o que a gente tem? Eu fui atrás desse estudo aí, e é um estudo que compara com o placebo. E quando a gente vê, esse daqui é o clássico gráfico do caso controle, né? Que ele vai comparar o Montelukast, quando o dado é menor que 1 é Montelukast melhor, quando é placebo melhor, a gente tem para cá. Olha na linha, tá tudo pro lado do placebo, né? Então, assim, não, esqueçam. Esqueçam, não dá certo, placebo é melhor. E isso é muito importante também, isso é uma coisa que a gente não pensa em orientar. Se você está dando alta para um paciente grupo A, grupo B, ou até mesmo esse paciente do PESC, está com febre, se ele está com febre, se você coletou NS1 e veio positivo, ele tem viremia. Se ele tem viremia, ele transmite. Então, esse paciente, vocês têm que recomendar para ele usar repelente. Porque se o mosquito pica ele, pica outra pessoa e passa dengue. Porque o vírus está bombando ali. Então, essa é uma medida muito importante e que muitas vezes a gente não recomenda. Então, o paciente NS1 positivo no PS, que você está dando alta, tem que orientar repelente. E tem que lembrar isso para a família. É uma coisa que depois que a gente se toca, é óbvio. O NS1 vê viremia, vê antígeno na corrente sanguínea. Então tem vírus circulando. Se tem vírus circulando, eu não posso deixar o mosquito picar o moleque. E aí, o repelente está super indicado.
E até para o paciente que está indo embora é importante falar, porque muitas vezes, claro, não é a fase aguda de viremia, não está com aquela viremia bombando, mas pode ter um ou outro vírus ali, e se o mosquito picar, pode transmitir e pode perpetuar a cadeia de transmissão. E vacinação, né? Esse é o nosso tema mais novo, mais polêmico, talvez. Polêmico nem tanto, né? Mas o que a gente tem de importante, né? A gente tem uma vacina nova. A gente tem três vacinas, na verdade, e uma nova, que é do ano passado, né? Foi lançada mais ou menos em setembro, outubro, talvez. E uma que é super nova, ainda está em fase 3 mas deve chegar aí talvez 2025. Há muitos anos, talvez uns 10, 15 anos, saiu a Dengvax, que foi a primeira vacina. Ela era da Sanofi Pasteur. Aqui eu vou comparar as três, eu vou falar tudo sempre falando das três. É uma vacina que foi licenciada, é uma vacina de 3 doses, no intervalo de 12 meses, 0, 6 e 12 meses. A idade indicada foi dos 9 aos 45 anos. E o que que eles notaram, né? Que a gente dava essa vacina e o paciente tinha é como se ele tivesse uma exposição ao vírus. E quando ele tinha uma segunda exposição ao vírus, ele evoluía com um quadro de dengue grave, sem a primeira infecção. Era como se a primeira dengue fosse a vacina. Então, eles colocaram essa recomendação de que o paciente que tem que tomar essa vacina é o paciente que já teve dengue. Mas mesmo assim, não é uma vacina lá essas coisas, né? Ela é uma vacina, todas essas vacinas aqui, a gente está falando de vírus vivo atenuado. E aqui é a estrutura da vacina, né? Eles pegaram esse amarelinho, é o vetor, é o backbone, né? A estrutura da vacina. A estrutura da vacina foi de um. Eles pegaram o vírus da febre amarela, atenuaram e colocaram proteínas da dengue. Então, esse amarelinho aqui é o vírus da febre amarela, que eles colocaram o DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, viram essa resposta, é uma vacina que todo mundo tem um pouco de medo, ninguém quer muito tomar, e praticamente, acho que a maioria de vocês, ninguém deve ter tomado, ninguém deve ter recomendado essa vacina. Recentemente a gente teve a nova vacina, a vacina da Takeda, uma vacina japonesa, que chegou prometendo muito e a gente está usando bem, sem queixas contra ela. É uma vacina de 2 doses para se tomar em 0 e 3 meses. Ela estava em fase 3 no momento desse slide, mas hoje em dia, né, já estamos em uso corrente. A estrutura dela é basicamente o DEN2 e eles colocam as proteínas do DEN1, 3 e 4 no esqueleto do DEN2. E vou falar daqui a pouco mais sobre ela. E a gente tem uma nova vacina, que é a vacina do Butantan, que é junto com o NIH e com a Merck. É uma vacina que acabou de estar em um estudo novo em janeiro sobre os dados complementares de fase 3, que a gente tinha eram os dados preliminares da fase 3, que foi na metade do estudo. É uma vacina de dose única, e ela tem um backbone bem diferente, né? A estrutura dela é diferente. Ela usa o DEN1 completo, o DEN4 completo, usa o DEN4 e coloca o DEN2 e o DEN3 completo. Então, ela tem muito mais proteína estrutural de dengue. É uma vacina que foi basicamente testada no Brasil. Então, aqui, esse quadro é muito legal, é a comparação das três. Então, todas estão licenciadas, exceto todas não, né? A Dengvax, da Sanofi, a da Takeda, que é a Kedenga. Na época desse slide, ela chamava TAC-003, né? Hoje a gente sabe que chama Kedenga. E a vacina do Butantan, que está numa fase 3 ainda. Ainda não está licenciada para comércio geral. As doses, a Dengvax é 3, a Takeda 2 e a do Butantan vai ser uma dose. O intervalo da fase 3, né? Isso é muito importante, isso delimita muita coisa. Da Dengvax é de 2 a 16 anos, da Takeda de 4 a 16 e da Butantan de 2 a 59. Isso é muito importante, né? Não sei se alguns de vocês já viram, a vacina da Takeda tem uma limitação de idade. Ela começa com 4 anos e ela vai até 65. Por quê? Porque o fase 3, o estudo fase 3, usou pacientes entre 4 e 16 anos. Então, por que eu não posso dar para o meu filho de 2? Porque ela não foi testada no paciente de 2 anos. Ela foi testada a partir de 4. Então, ela não está licenciada para essa idade. Então, tem muito pai torcendo o bico, mas é isso. Assim, não foi testada, não vai ser feita. E para idoso, também. Os dados, ela foi testada até 16 anos, mas eles extrapolam isso até os 65, porque consideram uma faixa etária de adulto. Após 65, de idoso, não tem teste, por isso que ela também não é recomendada. E a do Butantan é entre 2 e 59 anos.
os números de participantes do estudo, né? A gente tem uma similaridade aí, todos entre 16 e 19 mil. E aqui os dados, né? A eficácia da vacina contra a dengue virologicamente confirmado. Então, overall VE, eficácia da vacina contra a dengue virologicamente confirmada. A dengue vaccine tinha uma eficácia de 60%, bem meia boca, né? Mas a Takeda aumentou para 70%. E nos pacientes, e eles colocam até mais nos pacientes que para desfecho internação. Eles falam, se não me engano, coisa de quase 80% de evitar internação mas contra o virologicamente confirmada, 72. E 79 nos estudos preliminares da fase 3. Isso daqui aumentou, foi o que a gente soube em janeiro, no novo estudo que eles saíram. Por sorostatus, né? Nos soropositivos, a gente tem 74% na Takeda, 67% nos soronegativos. Na do Butantan, os dados são bem promissores. E o que a gente tem os dados que são mais marcantes, né? Então, nos pacientes soronegativos, na Dengvax, a gente tem um risco aumentado de dengue grave nos próximos 30 meses seguintes da vacina nos pacientes soronegativos, isso que levou a essa recomendação de que o paciente deve ter já não ser ter sido infectado já, né? Já tem que ter dengue para tomar isso daqui. Da Takeda, o que a gente traz de pontos importantes? O estudo ele foi feito com uma população não exposta ao sorotipo 3 e 4. O sorotipo 4 ele não está em circulação no momento do teste. Então, agora, talvez, a gente tenha mais dados sobre isso, porque a gente está circulando no Brasil e torcer para essa vacina ter chegado nas áreas que estão circulando sorotipo 4, que a gente tem estudo sobre isso. Então, mas esse é o ponto negativo. Ela é muito boa. Esses dados aqui que eu falei, de 64, 67, são sim, principalmente para o sorotipo 1 e 2, que são os mais prevalentes. O 3 e 4, a gente não sabe. Para agora, essa vacina nem está valendo de tanto, né? Porque assim, o paciente que é vacinado hoje, semana passada, há um mês, ele não está com o esquema completo. Então, ele não vai estar protegido imediatamente. Ele vai estar protegido talvez para o ano que vem, talvez para o final do ano, depois da segunda dose. E isso que é importante para a gente, principalmente. Mas vacina não é proteção imediata, todo mundo sabe. É, E aí, o que traz à tona? Será que daqui a 10, 15 anos a gente não vai ter uma nova epidemia por sorotipo 3 ou 4? E aí, o que a gente vai fazer? E também é um problema na do Butantan, porque a do Butantan, qual que é o grande problema dela? Ela foi testada só em um país, como a gente pode ver aqui, que é o nosso Brasilzão. Então, é uma vacina que é muito boa aqui para gente. Mas no nosso país, até 2021, e segundo os dados preliminares do ano passado, ela não foi testada, não foi, a gente não tinha circulação do sorotipo 3 e 4. Então, não temos dados sobre a eficácia dela nesses sorotipos. E esses são os dados novos, né? O artigo de fevereiro de 24, que saiu no New England, que avalia o final dessa fase 4 da dengue, da vacina do Butantan. E a gente tem os dados um pouco melhores, uma eficácia de 80% entre os pacientes de 2 a 6 anos, 77% entre 7 e 17 e 90% entre 18 e 59 anos. Então, muito bom. E também eficácia contra, ó, você vê que ele coloca bonitinho aqui, DEM 1, no quase 90%, e DEM 2, 70%. E ressalta que o DEM 3 e DEM 4 não foram detectados durante o período de segmento. Então, assim, é uma vacina muito promissora, mas a gente está falando de coisa para pelo menos final de ano, começo do ano que vem. Então, a data está bem indicada, está todo mundo usando, eu acho que as principais dúvidas são essas. Idosos, não optar por não usar, a partir de 4 anos, 4 a 65, e o sorotipo 3 e 4. E é isso, essas são minhas referências, e aí ficamos nas dúvidas, né? Obrigado. Vinícius, excelente aula. Acho que explanou muita coisa sobre a vacina que a gente tem muita dúvida hoje. E a dúvida sobre o Butantan, inclusive, né? Que a gente queria saber quando usar. Nossa, tem muita criança que a gente sabe quando indicar ou não. E essa relação dos sorotipos.
mas eu vou deixar aberto para alguém que vai fazer. Eu vou dar direito a duas perguntas. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta para fazer? Tá todo mundo tímido? Cadê a Janete? Já pensou? A Janete gosta de perguntar hoje e não tá vendo. Mas eu vou fazer uma pergunta então para ti. Você veio falando que em relação ao tratamento, o segmento da dengue fase 2, fase 3, que é uma zona meio nebulosa às vezes para a gente, né? Como é que você melhor avaliaria essa transição desse sangramento, sinal positivo de sangramento espontâneo, mas com uma dúvida em relação a sinais de gravidade? Desculpa, estava mutado. Principalmente clínica, né? O paciente que é fase 3 a gente vai ter que internar. Aí a gente vai começar a ver febre, dor, rache, etc. E o hemograma. Se a gente tem uma curva de aumento, se vê que o hemograma está tendendo a hematócrito melhor, esse paciente está melhor. O choque acaba sendo meio óbvio. O paciente saiu do choque, melhorou, é isso. Mas é isso, a reavaliação clínica e principalmente de hemograma. As transaminases, por exemplo, não vai ser um grande problema para a gente. A gente não vai querer zerar a transaminase. É, tem alguns estudos, alguns infectos estão orientando para a gente só se preocupar com transaminase acima de 1.000. Então, a gente tem um limite bom aí para trabalhar com transaminase. Outros dados, miosite, a gente tenho visto bastante dengue com miosite, com CPK elevada. Isso aí é melhor clínica, né? Melhor clínica, ver hidratação, ver se o paciente está fazendo xixi adequadamente, se está tudo bonitinho e etc. Aline, eu sei que você tem uma pergunta, faz você, vai, a última pergunta da apresentação que já está em cima da hora. Como é que você sabe que eu tenho uma pergunta? Eu tinha uma pergunta mesmo. Não, Vini, eu ia perguntar mais a tua opinião prática, assim, porque assim, no manual, se a gente for ver, se eu não me engano, tava falando lá para fazer exame para todo mundo. Eu vi até que tu colocou na primeira fase, teoricamente, no grupo A, não precisaria para todo mundo, mas porque é aquela coisa, se uma criança com febre sem sinais, chega, a gente não sabe se é dengue ou não, se a gente não fizer o NS1, né, pelo menos. E aí fica muito naquela coisa desse período de sazonalidade de fazer exame para todo mundo e ficar aquela superlotação, mais que já é o normal. Se no período de ano passado, essa sazonalidade já estava cheio, sem tanta dengue e tanto Covid, imagina esse ano. Então, eu acho que a questão prática, eu acho que é bem difícil isso, e queria saber mais sua opinião em relação a isso. Questão, por exemplo, fazer prova do laço para todo mundo. A gente não tem esse fim em todo consultório para fazer em toda criança que chega com suspeita de dengue. E, enfim, acho que essas coisas mais questão prática, sua opinião nesse período. Acho que é bem direto isso. Tem sinal de alarme? Faz tudo. Então, febre mais dor abdominal, febre mais hipotensão, febre mais qualquer um dos sinais de alarme, já demanda tudo, demanda todos os exames. E acho que é isso que eu pensaria da febre sem sinais inicialmente. Febre sem sinais. E se eu identifico qualquer sinal de alarme no exame físico, sei lá, uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, qualquer sinal de alarme mais relevante, já demanda tudo. Agora, para o paciente que está muito bem, mas se está nessa dúvida, acho que o hemograma não conseguiu fazer a prova do laço, está muito cheio, avalie ele clinicamente. É febre de 2, 3 dias, está todo mundo com dengue em casa, aí acho que vale pelo menos o hemograma sim, viu, Aline? Acho que pelo menos você vê plaqueta, você vê um hemograma ali tendendo a queda, você já vai falar, ó, pode ser dengue, já pede o NS1 junto. Então, acho que é isso. Acho que não tem sinais de alarme, a gente não tem como diferenciar aí no grupo A e B, pede hemograma e NS1. E aí você vai avaliar. Enquanto ele tá lá, vai tomando uma água. Se aparecer um sinal de alarme relevante, ele vira grupo C, você coleta tudo. Se não aparecer, vai para casa. Beleza, obrigada, Vini. Gente, finalizando a aula, eu trouxe o pequeno para dar tchau para todo mundo. Vini, muito obrigado aí, tá? Obrigado.